Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, de Jesus Cristo. A paz do Senhor para você que é ouvinte das palavras de Deus, mas que eu creio em nome de Jesus que será um praticante das suas palavras, porque sua vida mudará completamente se os seus hábitos, se os seus comportamentos, se a maneira que você pensar nascer de novo for renovada pelas palavras de Deus, aí você vai experimentar uma vida boa, perfeita e agradável. Porque o Deus que criou você, ele não quer te dar uma cobra. Por não conhecermos as palavras de Deus, por não conhecermos o Deus Pai, fazemos escolhas físicas baseadas em nosso entendimento humano. E aqui não é o espírito de crítica a você, porque eu já tive também debaixo de uma escolha de entendimento humano. Mas chega o dia que você tem, né, consciência. Aqui é as minhas escolhas. Eu vim até aqui, eu cheguei até aqui, e o que eu posso fazer diferente para ter uma nova vida? E aí onde Cristo entra, é aí onde o teu Criador entra, é aí onde aquele que te formou no ventre da tua mãe e te enviou a esse mundo entra. Você dá espaço a ele, você abre a porta para ele entrar, você abre a porta para que ele faça morada em você. E nós temos um presente maravilhoso, que é alguém dócil, eu digo que é mágico, eu digo que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o inferno tenta confundir a nossa mente, bagunçar os nossos pensamentos. É por isso que eu venho hoje com uma resposta de Deus para um cenário de insegurança. Porque Deus tem um plano para você. Deus, ele te revela esse plano. Deus, ele se encontra com você. Deus, ele te insere nesse plano. Opa! Deus te insere nesse plano. Deus te insere nesse plano, como inseriu Moisés. Moisés é um ser humano, é feito da mesma fórmula que eu e você fomos formados, mas agora, diante do plano de Deus, diante da vontade de Deus, diante do propósito de Deus, diante de sermos a imagem, a semelhança, né? De sermos restaurados para essa imagem, a imagem pela qual fomos criados, fomos pensados, fomos idealizados. Então não estamos só. Estamos com a presença do Espírito Santo de Deus para, de verdade, atingirmos o propósito do seu coração. Deus tem nos dado tudo aquilo que Ele quer nos dar de graça para que venhamos alcançar esse propósito. Então, Deus me traz aqui como uma resposta, sabe? Nós iremos entrar no texto, leremos Êxodo, capítulo 3, a pergunta de Moisés e a resposta de Deus. 11 e 12, os versos, tá? Todos nós passamos por um momento de insegurança. E essa insegurança marcou a nossa alma, sabe? Se você um lar disfuncional traz insegurança para um filho e para uma filha. Eles não tiveram segurança. Eles não tinham a quem clamar, a quem pedir ajuda. Eles não tinham um ambiente de escuta, um ambiente de conversa, um ambiente de acolhimento, a quem eles realmente são, um ambiente de desenvolvimento. E Moisés, ele vem nos mostrar isso, sabe? A história de Moisés mostra que ainda bebê, ele vai enfrentar um rio dentro de um cesto. Então, a palavra de Deus, ela me mostra que por mais que eu tenha conhecimento, que eu tenha redes de apoio, ainda assim, a minha vida não está sob o controle da rede de apoio e nem do meu conhecimento. A minha vida está no controle de Deus. E eu não estou com espírito de crítica.
criticando a sua rede de apoio, mas a sua alma, ela não pode, porque a mim foi ensinado desta maneira, está alicerçada a sua rede de apoio, as pessoas que gostam de você, o quanto que você tem de bens materiais, de aquisições financeiras, de conhecimento, de diploma. Não, não pode. Não pode estar apoiada, alicerçada nisso. E eu vou te dizer por quê. Jesus, ele diz, ó, vocês vão me abandonar, mas o Pai está comigo. Então, a segurança da alma de Jesus, a segurança da alma de Lilian, a segurança da alma minha e sua tem que estar em Deus. Porque ainda que pessoas te abandonem, ainda que Roma, anciões, juízes, falando no cenário para você entender, venha levar você a julgamento, venha expor você ao público, venha cometer obras de injustiça no físico. Qual é a alma que vai se silenciar? Qual é a alma que vai se silenciar? Que vai, como diz em Isaías 53, a alma que depende de Deus e que confia em Deus. Toda alma precisa de uma segurança. E Deus me traz aqui para dizer que Ele é a minha segurança e a tua segurança. Não é qualquer pessoa que está comigo e com você. Você que tem enfrentado obras de injustiça, você que está recebendo de Deus um plano grande, um plano desafiador, mas que Deus me traz aqui como resposta para dizer à minha alma e à sua alma: eu estou com você. E Deus está comigo e com você faz toda a diferença. Porque é por Ele que estamos aqui. É por Ele que nós não temos nos defendido, nos entregado à carne, temos renunciado, é por Ele. Então a palavra de Deus diz assim: então Moisés perguntou a Deus. Moisés fez uma pergunta a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então Moisés, ele não está indo só naquela missão. Ele vai voltar para o seu cenário do passado para em uma missão. Ele vai retornar ao ambiente do passado, agora debaixo da autoridade, debaixo do ID de Deus, que faz toda a diferença. Porque o que faz o mar se abrir é a presença de Deus. O que faz gigante cair é a presença de Deus. Então, Faraó, se você ainda não conhece essa história, ele vai se colocar como resistência, como empecilho. Seu coração é endurecido e ele não vai aceitar aquele plano. Ele não vai aderir àquele plano. E Deus, o soberano, ele vai manifestar no físico o seu poder e a sua soberania. Porque quando Deus diz, deixa o meu povo ir, tem que deixar o povo dele ir. Então, quem é Moisés? Eu e você, escolhidos de Deus, para liderar essa missão, para levar a Canaã, para ajudar essas pessoas no processo. E sendo bem fiel àquilo que o Espírito Santo ministrou. A você que tem um ministério, a você que tem uma empresa, a você que tem uma família, a você que é professor, eu não sei, você tem uma missão. E nessa missão que a nós é dada,
Pessoas farão escolhas diferentes da direção que Deus entregou a mim e a você. Nós vimos isso quando Moisés ele tira o povo do Egito. Pessoas que levantam o altar e começam a adorar. Pessoas que desobedecem e escondem na tenda o roubo. Pessoas que desobedecem e pegam a mulher do inimigo e leva para a tenda para ter relações. Então você vê no meio do caminho que pessoas se levantam contra, com o espírito contra, que não se colocam debaixo da obediência. Você também vai ver que no plano que Deus ele te entregou, pela afetividade, quero explicar essa parte para você entender. Pela afetividade e a proximidade, é difícil identificarmos a voz do diabo. Por quê? Por causa do afeto e por causa da zona proximal. Quando Pedro ele está ali na mesa, ele diz para Jesus que aquilo que Jesus estava falando sobre sua morte, sua ressurreição, sua crucificação, sobre o que ele iria passar, Pedro fala que aquilo não aconteceria com Jesus. Então Jesus, que conhece a voz, disse: "Para trás de mim, Satanás", porque o diabo não leva em consideração o que Deus te falou na sarça, o que Deus te falou no momento de intimidade, o que Deus ele te falou sobre Canaã. Então aí, nesse meio, você vai ver que ali o povo, quando vai os espias para a terra e volta, não é? Eles têm ali palavras contrárias ao que Deus falou. Não leva em consideração o que Deus falou. Leve em consideração a sua visão, leve em consideração a sua capacidade, leva em consideração a capacidade, mas Josué, Caleb tinha outro espírito, tinha outros pensamentos do que aquele povo. Quando você vê Jesus ali na cruz, o diabo ele fala: "Prova que tu é filho de Deus. Sai daí". Então, ele mesmo diz o que ele quer que a gente faça. E se Jesus saísse da cruz? Eu e você não viveríamos debaixo dessa bênção. Sai desse sofrimento. Mas Jesus sabia debaixo de que palavra ele estava. Então Deus me traz aqui para falar que ele está com você. A nossa alma precisa dessa segurança. Porque muitas vezes, e ele falava, muitas pessoas, filhas, abandono de pai, abandono de mãe, abandono no geral, fisicamente. E essas pessoas se veem: em quem eu vou confiar? Em quem eu vou me segurar? Porque isso é real, é uma necessidade do ser humano ter essa base de segurança, ter esse lugar de apoio, né? Mas muitos não têm. Radassa era órfã. Radassa era órfã. Mas chegou em um lugar que era o plano de Deus, mesmo sendo órfã. Moisés experimentou na sua infância um caminho vulnerável, um caminho inseguro. Esteve em um local onde não era o seu local para desenvolvimento, porque ele ficou ali no Egito, ele foi adotado, mas ainda assim, o propósito que a vida de Moisés carrega não se perdeu. Não se perdeu. Moisés manifestou fisicamente, não é? O seu propósito, libertar o povo daquele sofrimento, libertar o povo que é de Deus daquele sofrimento, daquela escravidão. Então, Moisés conhece bem aquele cenário de opressão, aquele cenário onde vou falar para você entender. Moisés conhece bem
aquele cenário. O cenário onde se manifesta o espírito de opressão. O cenário onde se manifesta o espírito de violência. Um cenário onde se manifesta um espírito de idolatria. Então ele sabe bem como é aquele cenário. Então ele diz para Deus: quem sou eu? Ou seja, eu não sou Faraó. Eu não tenho aqueles carros, eu não tenho cavaleiros, eu não tenho como ir falar com o Faraó. Quem sou eu para dizer para ele que esse povo deixe esse povo ir? E Moisés, ele ouve de Deus. Porque para eu e você cumprir essa missão, por mais que eu tenha dinheiro na conta, e aqui não é zombaria, por mais que eu tenha um conhecimento, aqui não é zombaria, por mais que eu conheça as pessoas, a minha alma tem que confiar em Deus para fazer essa missão. Por quê? Porque pessoas abandonam, pessoas traem, pessoas não entendem propósito, mas aquele que nos chamou, ele permanece conosco. E eu aprendi isso com as minhas irmãs. Veja, se hoje eu tenho que lidar, falando bem fácil para você acessar essa palavra, eu gostaria de que tivesse sido assim, bem fácil para mim em tempos atrás, para que a minha mente ela entendesse. Se hoje tem que lidar no meio da sua família, por exemplo, ou nessa empresa, com mentira, com engano, com roubo, com traição, não é? Eu tenho uma irmã minha que ela fala, né, no início de tudo, ela apanhava do pai para ele não deixar ela ir para a igreja, algo assim. O Espírito do Senhor avisou para ela que sua mãe ia tentar um suicídio. Então, toda a obra ministerial, inicialmente, começou na libertação da sua família. Hoje ela tem o Aviva Déboras, hoje ela lidera uma igreja, hoje ela escreve livros, e hoje Deus usa ela no público para revelar o mesmo Espírito que revelou para ela, o Espírito Santo de Deus, que revelou para ela que sua mãe ia tentar um suicídio. Hoje revela para ela no público e outras pessoas que estão debaixo dessa opressão e da liderança desse espírito, a ela é revelado e ela, na autoridade que há no nome de Jesus, repreende esse espírito, repreende a legalidade, liberta no nome de Jesus essas pessoas. Então, veja, e hoje no público ela é muito mais afrontada, ela lidar com muito mais obra de engano, de mentira, de injustiça, de de afrontas contra o seu próprio caráter. Então veja, aumenta, entende? Aumenta. Então, se é algo que Deus ele me fez entender nos processos lá atrás em que ele me silenciou, em que ele mandou não reagir, é justamente para que a minha alma dependa dele, da justiça dele, da intervenção dele, do livramento dele, e não me perca nessas obras físicas, porque para eu poder agir, eu vou ter que atingir um ser humano. E eu não, a gente não luta contra carne e sangue, né? Mas esse ser humano, ele se torna um portal para ou o diabo se apossar do seu corpo, para você entender, ou para esse ser humano fazer a vontade dele, porque estamos obedecendo a algum reino espiritual. Ah, Lília, mas tem pessoas que é falta de caráter. É, porque o diabo precisa de alguém que não tem uma identidade restaurada em Deus, de alguém que não confia em Deus para realizar os seus planos. Porque um filho de Deus que sabe quem é, não vai se entregar a uma obra da traição. Não vai se entregar a uma obra uma, entregar uma obra de mentira, de roubo, não. Então o diabo precisa de alguém que ainda não foi restaurado pelo próprio Deus. Na sua identidade de quem é, de que não é filho do diabo, mas que é filho de Deus, né? Adotados por meio de Jesus Cristo. Então, essa presença, eu não sei o que Deus te entregou agora de surpresa, que você não esperava.
mas que você vai acessar, que você vai entrar e que você vai obedecer aos comandos de Deus. E que mesmo que haja resistência do inferno, dos dominadores e da potestade, o Senhor te diz: eu estou com você. Então, se Deus está comigo e com você, Ele vai abrir o Mar Vermelho, Ele vai abrir o Jordão, Ele vai nos fazer acessar o caminho até Canaã. Até Canaã. Deus é a segurança que a minha alma e a tua alma, ela precisa neste mundo. Então, deixa eu abrir aqui para vocês Salmos. Caiu. Salmos 34. Vamos ler a partir do verso 1, mas para iniciarmos, o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. O Senhor resgata. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Jesus ofertou a sua alma pelo nosso pecado e ele foi resgatado pelo próprio Deus. Nós vemos ali uma operação das trevas, aonde também envolve seres humanos, e ali está um inocente, um filho de Deus, um sem pecado. Ele vai ao túmulo, né? Acontece a sua morte. Então ali há toda uma arquitetação. Para quê? Para que Jesus, irmãos, ele não saia do túmulo. Porque disseram, não é? Disseram que chamaram Jesus de mentiroso, disseram, ele disse que vai ressuscitar. E aí, quando eu vejo hoje alguém pregando a palavra de Deus, alguém falando nesse nome, anos depois, séculos depois, ninguém pode parar Jesus Cristo. Ninguém pode parar esta obra. Nenhum espírito contrário. Então, por isso que Deus, ele quer que eu e você confiem nele. Porque o propósito é dele, o plano é dele, o inesperado é dele. Como eu vou em um lugar tão grande? Como que eu vou no Egito? Como que eu vou falar com o faraó? Ele tem cavalos, ele tem cavaleiros, ele tem uma extrema rede de apoio. E a minha rede de apoio? É o que Deus falou para Moisés. Eu estou com você. A palavra de Deus vem nos falar de algo que José falou. Eu temo a Deus. Por isso que ele tirou os seus irmãos da prisão. O temor a Deus faz que eu e você não ceda ao mal. Mas, sendo bem clara, somos incitados com obras difíceis, com obras perturbadoras e tormentadoras da maldade. Onde o diabo usa a inveja, usa a cobiça, usa a falta de identidade, manipulando pessoas. E a palavra de Deus foi que me mostrou isso. Isso abriu muito a minha mente quando Jesus falou ali, né? Porque a Bíblia diz que o diabo incitou a mente de Judas e depois entrou nele. Mas sobre os fariseus, os judeus, não há essa palavra. Mas eles acreditavam que eram filhos de Deus. E Jesus, que é a verdade, diz não. A vontade que eles queriam realizar, que era de matar Jesus, era a vontade do diabo. A palavra do Senhor diz em Salmos 33, verso 20: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração
se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Como meu coração vai se alegrar se eu estou vivendo um momento de dor? Quem está vivendo essa dor é a sua carne, é o sangramento, é os espinhos. E aí mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico e rouba a nossa energia física. Mas a alegria do Espírito Santo de Deus, que traz as palavras de Deus, muda o nosso semblante. Nos deixa confiantes e esperando no Senhor. O que Deus fará? Eu não posso fazer nada. Nessa situação, eu sou vulnerável. Nessa situação, a rede de apoio de quem está com aqueles que estão inventando mentira, com os anciões, com os religiosos, é maior e parece ser mais poderosa num olhar físico. Roma é a rede de apoio ao qual os religiosos e os anciões vão para a execução do seu plano. Entende? Então, essa rede de apoio, aparentemente, a um olhar humano, nesse reino físico é maior. Mas o reino a qual eu e você, a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A palavra de Deus nos diz semear chorando. E eu fico a pensar nessa palavra, semear chorando. Então eu caminho, fisicamente, eu falando aqui, fisicamente, eu estou triste, mas ainda assim eu semeio. Fisicamente eu estou triste, mas ainda assim eu semeio. Mas eu não vou permanecer semeando triste. Eu vou colher com alegria. Será transformada em alegria essa tristeza. É o que a palavra do Senhor nos diz. Então, em Salmos 34, o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Espírito Santo de Deus está nos lembrando, porque Jesus falou que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, irá nos lembrar. E o que o Espírito Santo de Deus fala? As palavras de Deus. E Jesus falou, o Espírito Santo vai lembrar a vocês as minhas palavras. Então Deus está dizendo que o anjo dele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem teme a Deus
Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Aonde essa alma se refugia? Qual é a rede de apoio dessa alma? É Deus. É Deus. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A palavra de Deus está sendo bem exata. Quem o temem tem anjo acampando ao redor para livrar. A palavra de Deus está dizendo: tema ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E como é feliz a alma, né, que se refugia no Senhor. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E foi o que a gente ministrou na palavra de Deus anterior, que é muito bom a gente entender isso. Que Deus, ele quer o teu bem. Mas eu posso tomar uma escolha má. Mas eu não tenho dúvida que o que Deus quer para mim é para o meu bem. Porque ele disse ao seu povo, eles estão atraindo o mal para si mesmo, né? Quando enviou profetas para pedir conversão dos maus caminhos ao seu povo que estava em Canaã, pelo profeta Jeremias. Então, venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor, o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem de vocês ama a vida e quer ter longevidade para ver o bem? Para ver o bem. Longevidade para ver o bem. Refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Refrear a língua do mal. Refrear a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Por que Deus levantou Moisés? Por que Deus levantou Moisés? Por que Deus levantou Moisés? Porque o seu povo estava clamando. E Deus disse que ouviu, e Deus disse que viu, e ele desceu. O povo de Deus estava debaixo de espírito de quê? Opressão, violência, maus tratos. E estavam sofrendo. E Deus levantou o libertador. E o nosso libertador é Jesus Cristo. Nele podemos todas as coisas, debaixo da vontade de Deus. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados.
O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Eu estou aqui em nome de Jesus para lembrar a minha alma e a sua alma que Deus está comigo e com você. Eu não sei qual situação você tem enfrentado hoje de vulnerabilidade, de instabilidade, aonde fisicamente o cenário te coloca em um lugar pequeno, em uma rede de apoio não tão forte, mas mesmo estando só fisicamente, porque está enfrentando abandono, porque está enfrentando injustiça, Deus me traz aqui para nos lembrar que Ele está conosco. Jesus está com a sua igreja, Ele cumpre a sua palavra, de que estaria conosco, de que não nos abandonaria. Hoje, vivemos nesse mundo e esse mundo ele tem muitas aflições. Há muitas pessoas sofrendo. Por isso que em nome do Senhor, se levante hoje, libere uma palavra hoje, fale aquilo que Deus gera no seu coração, que alcance vida de pessoas, que almas sejam salvas para a glória de Deus. Mas lembra que nesse caminho vai se levantar espíritos contrários, pessoas que não vão querer obedecer, mas vão se levantar para criticar, pessoas que não vão querer obedecer no meio do caminho, vão se entregar ao roubo, vão ocultar as suas obras e as suas ações, como Acã, pessoas que vão se levantar e vão querer instituir um culto de idolatria a, a imagens criadas pelas mãos de homens. Mas eu e você vamos nos posicionar. Porque se as palavras de Jesus, isso eu entendo, está dentro de você, você não vai ceder ao mal. Você não vai ceder à voz do diabo que diz, você não vai sofrer. Você não vai ceder à voz do diabo que diz, você não é capaz de entrar em Canaã. Você não vai ceder à voz do diabo. Porque eu entendo que Caleb, ele guardou, Josué, ele guardou as palavras de Deus. Por isso eles criam. Por isso eles criam. E aonde que eu aprendi isso? Quando Jesus fala que Judas, ele não está limpo. Porque as palavras de Jesus não estão dentro dele. Se o que houvesse dentro de Judas fosse as palavras de Jesus, Judas se entregaria a uma traição? Claro que não. Ele não estava limpo, diz as palavras de Deus. E se há sujeira, o diabo ele tem o quê? Espaço para operar, se assim o ser humano escolher dar atenção às suas obras. Mas se esse é seu caso, não faça como Judas. Não vale a pena as moedas físicas. Para quê? Para atrair a vida de um inocente. Para prejudicar a vida um do outro. Aonde Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então estamos entre os irmãos e vamos nos entregar ao espírito traidor, porque a traição vem do diabo, foi ele que traiu o próprio Deus. O espírito traidor, o espírito submisso, de ingratidão, tudo vem dele, não somos filhos dele, somos filhos de Deus. Por mais que a gente não entenda, e hoje é cada dia mais, e por isso que eu quero ser bem clara para você, porque se estiver começando, não tem problema em ser vulnerável se Deus está com você. Não tem problema em rasgar as vestes publicamente, alguém vê você chorar, se Deus está com você. Porque Deus, a palavra de Deus, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então o Senhor me traz aqui para dizer, eu estou com você nessa empreitada, nessa empresa, nesse ministério, nessa missão, nesse projeto, mas
Ainda não estamos no céu. E é lá que não haverá dor, sofrimento, e nem vai entrar aquilo que é imundo e que é sujo, mas santificados por Jesus Cristo, limpos por Jesus Cristo, entraremos no céu. E é lá, naquele mundo, que não tem aflições. Então você está vivendo hoje a aflição da perda de um grande líder como Josué, da perda dos seus pais como Radassa, da perda de alguém que você ama como João Batista. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus está aqui para te dizer: eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Se anime, se levante, porque Deus está com você. Então, uma alma que confia em Deus vai se levantar em meio ao choro, vai caminhar em meio ao choro no deserto como Agar, porque sabe que aquele que está falando é fiel para sustentar. Deus é providência e Deus é o teu sustento. Deus é providência e Deus é o teu sustento. Eu ouvi ontem essa ministração da pastora que ela é irmã do Eduardo Gonçalves. Deixa eu tentar lembrar o nome dela. É Raquel, no final Raquel, porque eu me lembro da pastora Raquel, né, que eu já conheço. Helena Raquel. Helena Raquel, e eu recebi do Senhor, né, essa confirmação, que chega esse tempo, ali o tempo de H, ela tinha aquela dependência de Abraão e Sara, daquele território e tudo, mas chegou o tempo da independência de H. Também chegou o tempo do povo sair do exílio, e quando chegou o tempo do povo sair do exílio, o povo saiu debaixo daquela dependência daquela cidade, porque aquela cidade seria destruída, não é? Aquela cidade não ficaria mais de pé por causa das suas maldades, elas iriam sofrer por conta das suas obras. Então, quando chegou o tempo do povo de Deus sair debaixo daquela dependência também, e chegou o tempo de Deus te dar independência, H, de Deus dar independência ao seu povo. E quando Deus te dá independência, você pode reconstruir aquilo que está destruído, você pode levantar aquilo que está no chão. E o Senhor tem falado muito sobre estudos, né? Porque às vezes nossa mentinha, né, mentalidade, acha que a gente só pode ter uma vida espiritual e que Deus não pode nos dar uma fonte onde a gente possa gerar renda e ainda ser mais abençoador e fonte na vida dos nossos irmãos. E eu vejo na palavra que tanto eu posso ser fonte espiritual, como eu também posso ser fonte para entregar o pão e o peixe, como eu também posso ser fonte para compartilhar a farinha da minha panela e o azeite. Vamos viver em comunhão como irmãos. Para isso fomos chamados, para passarmos juntos pelos sofrimentos, até que Jesus venha buscar a mim, a você e as nossas famílias e todos os nossos irmãos. Vamos perseverar até o fim, porque a nossa missão principal é entrar no céu. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.